fazer um desenho hoje, imagina eu desenhando. Ih, conseguiu? Você tirou? Vamos lá, gente. Quando o pessoal chega, vamos fazer um desenhozinho aqui. Desenhozinho primário. É uma árvore. Aí, então já tá bom o desenho, né? Se já identificou que é uma árvore, o desenho tá bom, né? Tá frio lá. Tá bom no desenho, cara. Vai. Você também. São os frutos. É. Cinco frutos. Pô, não tem número não, botei de qualquer jeito. Vamos lá, gente? Vamos lá. Todo mundo aqui recebeu o material, né? A gente vai continuar com aquele mesmo ainda da semana passada que a gente não concluiu. Eu acredito até que a gente vai ficar um tempinho com ele. Porque não. Que eu tenho, Não, porque depois daquilo que eu vou falando, porque eu boto na verdade um conceito e acabo falando outras coisas no meio, depois eu vou tentar pegar essas coisas, esses detalhes e exemplos que eu vou falando aqui e vou tentar colocar no papel também e boto lá no grupo em PDF. Aí cada um consegue imprimir mais esses exemplos e colocar e anexar também. Que a ideia agora é pegar cada um desses níveis. Mas vamos rever aqui rapidinho. Na aula passada, então, a gente começou níveis de interpretação da Torá. O foco maior é a Bíblia, né? Níveis de interpretação. E nós falamos que tem diversos níveis de interpretação, diversos métodos para você interpretar as Escrituras de forma correta, né? De forma que você não venha se desviar do contexto, né? Que você não venha cometer erros, e erros esses que muitas vezes acabam criando doutrinas e heresias desviadas da verdade, porque não houve um entendimento de como compreender, como interpretar aquele texto ali. Então nós começamos a analisar o primeiro nível que a gente ia entrar aqui, que na verdade ele é dividido em 4 subníveis, né? Que é o chamado pardês. Então até aqui vocês lembram, né? Então esse primeiro momento a gente vai falar do pardês. Pardês, que é um termo em hebraico. O hebraico você sabe que você não tem a vogal, então leve em consideração a consoante. P-R-D-S. Então aqui você vai ter cada letra dessa, os 4 níveis dentro desse primeiro momento aqui, que é Peshat, Remes, Drash e Sod. São os 4 nomes que dão a esses níveis, e a gente falou sobre cada um deles, deu uma introdução rápida, o que é cada um deles. E nós falamos que esses níveis de interpretação fazem uma relação, né, simbólica deles com uma árvore. Por quê? O primeiro nível aqui, que é chamado de Peshat, né, é assim que se escreve, Peshat, esse primeiro nível, ele está como se fosse um fruto de uma árvore.
né? Ele representa o fruto de uma árvore. Então, é um nível de interpretação mais literal, mais superficial. Até vou ler de novo aqui o conceito de pechado. O que temos aqui é a forma mais simples, é a interpretação literal do texto. É quando você lê o texto e o que você leu é o que você tem que entender. Você não tem que ir além disso, é isso que está aqui. Ok? A palavra pechado significa simples, né? Ou literal. Neste nível de interpretação, nos atemos ao que a simples leitura nos fornece, textual nos fornece, analisando o significado superficial. Então há uma análise, a gente vai ver isso. Eu vou falar isso hoje, esse é o meu foco hoje aqui. Mas eu fico dentro da questão literal, eu vou analisar a palavra propriamente dita, entendeu? Então é o que eu vou fazer aqui, nesse primeiro nível. Embora tenhamos aqui uma análise literal simples, isso não retira desse nível o seu grande valor. Na verdade, devemos olhar para este nível como o significado explícito pretendido. É nesse momento que obtemos o primeiro fundamento da comunicação e que estabelecerá o caminho para seguirmos dentro dos demais níveis de interpretação. Então, esse primeiro momento aqui é a leitura que você faz. Você vai pegar o texto bíblico, vai ler e é o que está escrito ali. Né? Então, eu estou dentro da questão literal, não vou falar de revelação, tem uma revelação aqui contida, porque lá no outro texto, eu não vou fazer nada disso, eu não vou buscar outros textos. Né? A busca a conexão entre textos, o Drash é o terceiro nível, é a conexão. O Lemes são simbologias, são tipificações, são alusões, por isso é representado pelas folhas. É a beleza, é aquela coisa bela que você olha ali, entendeu? Então é a coisa figurada que é utilizada nos textos. Então quando eu uso uma figura no texto, eu estou falando do segundo nível. Tá? Faço uma alusão, dou um exemplo, uso uma coisa, uso o sal da terra para representar algo. Né? Vocês têm que ser como o sal da terra. Se vocês forem em si, perdem um valor, a não ser para ser pisado. Eu estou usando então um sal, algo para representar outra coisa. Então isso é Lemes, isso é uma alusão, isso é uma tipificação, para que você tenha uma compreensão do que está sendo comunicado. Tá, ok? Mas o que a gente está agora aqui não é fazendo isso. Eu quero olhar para o texto, ler o texto e entender ele da forma que ele está ali. Então é a fruta. Só que a fruta tem uma questão. Eu até fiz uma frasezinha, queria ler para vocês. Aquele que apenas lê tem um vislumbre externo da fruta. Então quando você lê, está lendo lá a Bíblia, você tem um vislumbre externo da fruta. Você está vendo, eu ia trazer até uma fruta para a gente fazer isso aqui, ia passar a fruta. Então você olhando para a fruta, você tendo uma fruta na sua mão, você quando lê a palavra, você tem a palavra na sua mão. Você tem aquela parte da leitura, é como se você tivesse com uma fruta na mão, e aí você pode de repente sentir o cheiro, né? Se você pegar, eu ia trazer uma tangerina que tinha lá em casa, se você esfregar a casca, você vai sentir o cheiro, né, da casca, então você vai ver naquela parte externa. Isso é a simples leitura. Só que dentro desse nível, chamado pechar, a gente pode ir além. A fruta pode ir além. Você pode tirar essa casca. Você pode acessar a parte interna dessa fruta. E aí você pode descobrir sabores diferentes de acordo com o momento que você está comendo ali. Tem fruta que é assim, né? Quando você come a parte mais... A casca tem um sabor. Se eu pegar uma maçã e comer a casca, tem um sabor e tem uma textura. Se eu for adiante comer uma outra parte de dentro, mais fora, tem um outro sabor. Tem fruta que quando você vai se aprofundando, chegando no pé da semente, vai ficando um pouco mais amargo, vai ficando um pouco mais azedo. O pêssego acontece muito isso, né? Quando você chega no caroço, então está azedo demais. Aí você tem que cuspir e jogar o caroço fora. Né? Que já é algo divino, já é algo de Deus. Para que o caroço caia na terra e venha por isso que o passarinho vai botar ali a semente e deixar ela ali. Né? Então o azedo já é algo estabelecido pelo Senhor para vir produzir mais. Né? Então aquele que apenas lê tem um vislumbre externo da fruta, mas o pechar também tem uma parte interna, com cores variadas e sabores distintos que podem ser desfrutados. Eu queria então deixar isso aqui desde já para você. Então vamos lá. Isso aqui eu vou passar para vocês depois e vou botar lá. Embora esse nível de interpretação seja tratado
como mais simples, isso não retira dele o seu imenso valor, valor esse que se potencializa pelo fato de ser um nível acessível a um maior número de pessoas. E aí tem uma outra questão. Uma importância e um grande valor que tem esse primeiro momento que a gente vai estar tratando aqui de interpretação é que o número de pessoas que têm acesso a esse nível de interpretação é bem maior. Poucas pessoas vão conhecer isso aqui, conhecem isso aqui, o soro. Poucas pessoas vão poder pegar uma palavra no original hebraico, desmontar ela e vai ter uma revelação ali dentro. Poucas pessoas vão ter o conhecimento de salto de letras que vai trazer uma revelação dentro de um texto das Escrituras, né? Se você for ver aí pessoas que estudam as Escrituras, poucos sabem que no Pentateuco você tem a palavra instrução nos 2 primeiros livros da direita para a esquerda, nos 2 últimos livros da esquerda para a direita, e no centro você tem o nome do Eterno, revelando então que a Torá, que os 5 primeiros livros, nos levam a conhecer, nos levam a quem? A Deus. Então poucas pessoas têm acesso a isso. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que o grande valor desse primeiro nível aqui é porque muitas pessoas têm acesso a ele, porque ele está no âmbito mais simples, no âmbito literal, né, da própria leitura. Só que nós não podemos, e é isso que eu quero fomentar aqui no nosso meio, mesmo nesse nível simples, você tem condição de se aprofundar. Você tem condição de não apenas chegar na sua casa e fazer uma leitura da porção da semana. Ah, vou ler. Aí o cara lê e acabou. Não. A ideia não é essa. A ideia é você pegar pontos, né? Inclusive o Palácio fez isso ontem, eu vou até comentar, ele foi até além, ele foi além disso aqui, né? E o que é importante é que a gente possa pegar as palavras no texto que chamam a atenção da gente e poder se aprofundar na palavra. Não estou falando de revelação, estou falando de palavra. Né? E como é que eu faço isso? Vamos lá. Existe uma coisa chamada etimologia, que é tremendo demais, gente. Você fazer o estudo etimológico das palavras. Pode ver que eu vou ficar sempre trabalhando palavra, porque eu estou no literal. Ok? O que é etimologia? É a parte da gramática que trata da história ou origem das palavras e da explicação do seu significado, analisando os elementos que a constituem. Então, etimologia é a logia, ciência ou tratado, e étimos, o verdadeiro significado, aquilo que é verdadeiro em relação a uma palavra. E como que eu faço isso? Estou dentro do fechado. Eu faço a leitura do texto, e aí tem uma palavra naquele texto que me chamou a atenção. E aí eu vou e procuro, então, e aí eu tenho instrumentos à disposição de todos. Nós temos dicionário etimológico. O Túlio me deu de presente um dicionário etimológico, até peguei ele ontem. Eu pego o dicionário e vou ver, cara, o que quer dizer a palavra conhecer? Eu li lá. E Adão conheceu Eva. O que é conhecer? Estou no âmbito literal, não estou buscando revelação, não estou buscando nada além disso. Então eu vou no meu dicionário e procuro o que é conhecer. E ali eu vou obter diversas informações sobre o que é conhecer dentro de um dicionário. Eu ia trazer o dicionário e me trouxe o dicionário. Para poder a gente fazer essa experiência aqui. Então aquilo já vai dar uma gama de informação que muitas vezes, porque olha só, a pessoa que foi fazer a tradução, né, ela pegou a palavra e aí dentro da palavra conhecer, ela botou ali o sentido. O sentido do conhecer. Pegou uma palavra conhecer e botou ali o sentido. Ou então você, na hora de falar, falou o sentido, mas você às vezes não conhece todos os sentidos, todos os significados da palavra conhecer dentro das Escrituras. Isso eu estou só naquilo que chega a gente, que é as Escrituras em português, que não é o nosso objetivo. A gente está um passo à frente, a gente está aqui numa aula de hebraico, né? Só que aí a gente está entrando para poder mostrar que isso começa no português, que eu vou ler ali em português. Agora, nós que estamos num nível que foi dado a gente a possibilidade, a ferramenta de chegar até o original, aí você imagina como que esse primeiro nível ele se amplia muito mais. Porque agora eu tenho condição de quê? De pesquisar também num dicionário, né? Pesquisar qual é a palavra conhecer no original. E aí eu vou lá em Gênesis, eu ver lá o que é a palavra conhecer no original.
e eu vejo lá o significado da palavra no original. Vejo a palavra, vou no dicionário. E o dicionário vai me dizer o que é conhecer em hebraico, para poder entender o que Deus estava falando quando disse que Adão conheceu Eva. E aí pega o dicionário. Por isso que você tem algumas ferramentas. Aí você tem, eu uso muito. É dicionário, gente. Isso aqui, às vezes a pessoa fala, cara, como é que o cara viu isso? Não é revelação não, gente. É dicionário. Peguei o dicionário, a palavra conhecer, aí Adão conheceu Eva. E aí descobri que a palavra conhecer, no original, não é o mesmo conceito que a gente tem. Para a gente conhecer isso aqui, poxa, eu conheci ali a esposa lá do... Eu conheci ela. Conheci. Parece que é esse ver, essa coisa mais superficial. Na verdade, o conhecer no original, no hebraico, ele fala de uma relação íntima. Ele compara essa intimidade com a relação sexual. Olha só como é que vai mais fundo. É intercurso sexual. Por isso que diz que Adão conheceu Eva. Quando diz Adão conheceu Eva, diz que Adão teve uma intimidade profunda, intercurso sexual com Eva. E a relação sexual, dentro do contexto bíblico, ela faz de ambos uma só carne. Então, quando as Escrituras falam que nós precisamos conhecer a Deus, olha como muda. Conhecer a Deus é ser um com Ele, é estar em unidade com Ele. Intimidade profunda a ponto de saber o que Ele deseja, o que Ele pensa. Isso é intercurso sexual, isso é o conhecer dentro das Escrituras. Então, para a gente ver como que a questão simplesmente literal, a simples análise e pesquisa do conceito de uma palavra, pode deixar leva a gente a conhecer e a interpretar textos de forma totalmente diferente. Então, são exemplos que a gente vai dando e vai trazendo aqui. Outra coisa importante, enciclopédia. Enciclopédia está aí. Gente, é uma riqueza de informação tremenda. Quando você pega uma palavra e abre a enciclopédia, inclusive tem a enciclopédia, a gente vai para o outro lado, tem a enciclopédia judaica, que vai falar da cultura, vai trazer o porquê daquilo, daquela palavra. Então, nós estamos no âmbito do literal, mas já estamos tendo uma gama de informação enorme. E aí, o que eu faço com essa gama de informação que chega a mim? Eu tenho que olhar o contexto, que aí está dentro da hermenêutica, está dentro do tema que a gente está tratando. Eu tenho que contextualizar aquilo também. Eu não posso olhar para uma gama de informação e tirar uma palavra e colocar uma palavra ali que não tem nenhuma relação com o contexto. Eu tenho que analisar o contexto, analisar as escrituras e trazer então aquela informação ali para dentro. Então a gente já aumenta essa revelação aqui, né? Esse entrar na parte, né? Comer, desfrutar da fruta, né? Abrir ela e saborear as camadas dessa fruta, é exatamente você fazer esse trabalho de texto, esse trabalho de literal, de conhecer as palavras, de saber o que elas... Porque às vezes você tem, às vezes a pessoa coloca ali traz uma tradução para uma palavra que não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Então a gente precisa estar entendendo e buscando isso. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui do que eu estou tratando. Quando você vê a palavra, nas escrituras, você vê a palavra céu. Aí a primeira coisa que a gente faz uma leitura, e eu estou lendo lá, no princípio criou Deus o céu. E aí se eu leio no português e não faço uma pesquisa, não como a fruta, se eu olho a fruta por fora, eu digo o que é céu. Se a gente parar aqui, cada um pode falar uma coisa, o que é céu, né? Perguntar aqui, eu não fiz isso com vocês não. Mas eu perguntar com vocês, falar o que é céu? Vai falar, céu é essa imensidão que a gente vê, onde estão as estrelas, onde está o sol, né? Que é limitado pelo horizonte. Aí o outro pode ir mais além, não, céu onde estão os astros, né? As crianças falavam negócio da abóbora, porque fala abóboda celeste. Abóboda celeste. Mas não tem nada a ver com abóbora, é só... Então você já tem, quando você lê um texto, já vem à sua mente uma ideia. Então o que vai vir a minha ideia quando eu ler lá, e Deus criou o céu. Deus criou isso aqui que eu estou vendo.
Primeira coisa que veio à minha mente. Foi isso que Deus criou. Parou. Acabou o entendimento meu ali. Isso é o quê? Isso é você olhar para a fruta, sentir até o cheirinho dela, mas eu não entrei nela. Mas aí agora, vamos lá. Agora, como peixar é fruta e eu estou no literal, não estou com de revelação, não estou com nada disso, não estou conectando o texto, eu peguei um texto só. Deus criou o céu. Peguei só isso. Mas eu quero ir mais a fundo. Aí eu pego lá um dicionário em português. Em português e vou ver o que é céu. Aí ele vai falar, céu é o espaço. É parte desse espaço limitado pelo horizonte. Até aí tudo bem, está dentro daquilo que eu conhecia. Mas aí o Aurélio vai virar para você e tem lá um ponto lá, o que falam os religiosos sobre céu. E aí ele vai dizer assim, lá no Aurélio, gente, vai dizer, lugar para onde vão as almas dos justos. Aí já traz um conceito religioso. Já saiu dessa questão aqui física. Não estou nem argumentando aqui se isso é certo ou se isso é errado. Se esse conceito é certo ou se esse conceito é errado. Mas é o que está lá no Aurélio, se você abrir, está lá. Né? É o lugar para onde vão as almas dos justos. Ok? Então você já tem aqui o quê? Já aumentou a quantidade de informação que você tem a respeito de céu, e aí você já entendeu. Então o céu não é só isso que eu estou vendo aqui acima de mim. Né? Já te levou além. Aí você faz uma coisa que é o nosso objetivo aqui, quando a gente falou sobre o hebraico, e demos aqui o alfabeto e as letras maçoréticas. Aí você vai ver como que é céu em hebraico. E aí eu vou ter uma aula, nós vamos ter uma aula prática, que eu vou mostrar para vocês qual a ferramenta que você vai usar, a ferramenta gratuita, né? Para você, mas eu não sei como é que é céu em hebraico. Né? E aí, como é que eu faço? Vou te mostrar que tem uma ferramenta lá que você vai entrar no texto, e aí você pegou o texto lá de Gênesis, no princípio criou Deus o céu, entrou, clicou no céu, você vai saber como é que é céu em hebraico, já vai ter ali a palavra ali para você poder depois ir aonde? No dicionário. Procurar aquela palavra em hebraico e vai ter mais uma gama de informação. Mas só para você ver, vou até botar vocês para lerem para não esquecendo a leitura do hebraico. Vamos lá. É o Jedi, aquela espada. O que foi? Vamos lá, quem lê aqui para mim? Chamai. In. Chamai. Chamai é a palavra céu em hebraico. Mas eu vou até complicar mais um pouquinho. No hebraico, você vai descobrir agora que no hebraico não existe uma palavra para céu. No hebraico você não tem uma palavra para céu. Você tem isso aqui, que é traduzido para céu. E o que quer dizer isso aqui? Olha só, gente. Não, isso aqui não é revelação. Eu vou traduzir o hebraico. Tá bom? Então isso aqui, eu estou no âmbito literal ainda. Eu entendo que isso aqui é fechado. Eu entendo que isso aqui é literal. Eu entendo. Tem gente que até não entende. Eu entendo que é. Por quê? Eu sei que isso aqui, eu tenho aqui um men aqui centralizado, porque ele vai ser comum a uma palavra que está daqui para cá e outra que está daqui para cá. Por quê? Eu vou ter a palavra Sham, eu botei assim que agora está no final, tá? O Sham é o men sufixo, e eu tenho a palavra Mai. Sham, Mai, Shamai. Sham é lá, por é aqui, e Sham é lá. E Mai é águas. Então céus é águas de lá. Já me levou além. Isso vai ter importância, porque quando a gente chegar no nível chamado drástica, que a gente começa a conectar os textos,
você vai começar a entender o que as Escrituras dizem, que do trono de Deus correm águas de lá. Então, céus, águas de lá. Outra coisa que a gente começa a ver também, e ainda continuando no literal, estou fazendo uma análise aqui do literal. A gente aprendeu que quando termina assim, normalmente é plural. Então é uma outra informação que a gente vai obtendo aqui, analisando a palavra. Normalmente é plural. Por isso que alguns colocam céus. No princípio criou Deus os céus. Né? Colocam no plural. Né? E, na verdade, isso aqui não é sempre que é plural. Né? Normalmente é. Mas pode ser um superlativo de grandeza. Uma coisa muito grande, normalmente também utilizam esse fim, botam no plural. Quando há algo imenso, também bota assim. Tudo aquilo que existe em pares, isso acontece muito com o corpo, os olhos, os ouvidos. Por exemplo, a bicicleta que tem duas rodas, se você for ver no hebraico, ela termina também assim. É chamado de dual. Né? É dual. Então, quando você termina aqui no céu, pode ser algo imenso ou pode ser um plural. Vou colocar assim para deixar em aberto. É só uma pesquisa. A gente está pesquisando a palavra e vendo a quantidade de informação que ela pode trazer para mim sobre céu para eu entender. Agora já fui além. Antes era esse espaço que eu vejo aqui em cima com estrelas, com o sol limitado pelo horizonte. Aí depois veio um conceito religioso dizendo que era o lugar aonde os justos irão. Agora vem as Escrituras falam que céus, na verdade, é Shamayim, águas de lá. Tem as coisas que dá vontade de falar, só que eu pulo dessa. Outra coisa que algumas pessoas falam, inclusive é um dos comentários que tem na Torá, se não me falha a memória, é Rashi que fala. Ele diz, ele dá uma outra interpretação aqui, só que ele faz uma inclusão. Ele inclui uma letra, ele fala que isso aqui na verdade é Mai, fogo e água. E ele fala que isso, eles dizem que essa junção de fogo e água, eles relacionam isso dentro da cultura como o equilíbrio e a paz. O equilíbrio e a paz. Então, um lugar de paz, de equilíbrio. Ok? Isso tudo no literal que a gente consegue chegar. Isso é comer a maçã, gente. Isso é comer a maçã. Isso é ir além. Né? É você não ficar apenas, é você ler, mas também buscar um entendimento dessa palavra. O que essa palavra quer dizer. Bom? Deixa eu dar só uma coisa, deixa eu ir além um pouquinho da maçã só, para vocês verem aonde você pode chegar. Nós aprendemos aqui que no hebraico, aí eu acredito que aí já parte um pouco para a revelação. No hebraico a gente aprendeu que você não tem um número, né? A letra ela tem um valor numérico. Né? E aí quando você pega isso aqui, eu não estou afirmando, gente, é só para poder... Nós estamos no campo das ideias, tá bom? Cada um, a gente pergunta assim, por exemplo, se eu perguntar assim, quantos céus existem? Se céu é plural, vamos dizer que seja plural, e não superlativo de grandeza, mas seja, quantos céus? Eu tenho um texto de Paulo, que Paulo diz que foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer, mas que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele diz que esse terceiro céu é o paraíso. Ele diz no texto que céu é o paraíso. Então, ele já diz ali, já passa uma informação da existência de três céus. Segundo o que Paulo falou, né? Pelo menos 3 céus existem. Concorda? Se alguém discordar, fala, levanta a mão, gente. Vocês já leram o texto, né? Já leram esse texto. E, então já tem. Quando eu pego a palavra Shamayim e vejo os valores, vocês estão com aquela colinha aí? Então, vê a colinha de número, quanto que é o valor do Shin, essa primeira letra? 300. Men? 40. Yud? 10. Men de novo? 40.
Então a palavra traz um valor. Gente, isso não é numerologia. Isso é a língua hebraica. Né? As letras possuem valores. E quando você fala de números dentro das escrituras, isso também não é numerologia. A Bíblia ela é rica em simbologia numérica. Você vê o tempo todo o número 7, o número 40 com a sua representação, o número 3 com a sua representação, o 6 com a sua representação. Você vê isso de forma clara e evidente nas escrituras. De Gênesis a Apocalipse. Então não tem nem como, ontem me fizeram essa pergunta, não tem nem como você argumentar isso, é claro e evidente nas escrituras. Não tem nem espaço para debate se o número tem alguma simbologia na Bíblia. É evidente, isso fica claro, tá bom? Então, o que a gente faz, aí quando você analisa isso aqui, aí você soma 300 e 390. E aí você vai somando 9 com 3, 12. 2 com 1, 3. Foi coincidência? Não sei. Só sei que chega nesse valor a palavra chamar. Chega no valor 3. Tá ok? Deu para entender? Tá bom? Isso é um pouco além do que a gente quer. A gente quer focar no literal, que é essa fase que é o fechado. Isso aí é chamado de gematria, né? É chamado de gematria. Dentro disso tem desvio, gente? Tem. Tem gente que pega essas coisas aqui e aí leva para o esoterismo, leva para o misticismo. Aí acha que tem que ter um shin porque vai passar para ela. Aí é misticismo. Aí Deus abomina. Tá ok? Então o cara pode ser crente, pode ser judeu, pode ser o que for. Se ele usa com esse entendimento, é misticismo. Isso é abominação a Deus. Nenhuma letra vai fazer nada por você, nenhum número vai fazer nada por você. Só quem faz algo por você é o Senhor. A verdade, né? A verdade faz algo tremendo por você, porque a Bíblia mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O que vai te libertar não é uma letra, o que vai te libertar não é um número, o que vai te libertar não é uma palavra, não é uma palavra, estou dizendo escrita, né? O que vai te libertar é a palavra. A verdade, né? A partir do momento que você tem ela como verdade, que você viva ela como verdade, que você venha trazer essa verdade para dentro de você, para a sua vida, para a sua caminhada, aí sim você vai ver o resultado dela, amém? Vou dar um exemplo disso que eu estou falando. As pessoas colocam lá a mezuzá, né, aquele objetozinho, né, a mezuzá lá no umbral da porta que ele tem ali. Alguns olham aquilo, acham estranho, né? O que é isso? Alguns tratam aquilo como um amuleto, cara. Ah não, eu boto aqui que vai proteger a minha casa. Porque se você reparar, ali tem um shin, tem uma letra. Né? Tem um shin ali. Aí a pessoa diz, não, o shin, na verdade, é de Shaddai. A explicação que dão, os místicos, vamos lá, a explicação do místico, aquele que faz o que é errado. Não, shin, e o shin é Shaddai. E Shaddai quer dizer Shaomer Delatot Israel, o guardião das portas de Israel. Então, quando eu coloco aqui, está guardando a porta da minha casa, está protegendo a minha família. Está errado, meu amigo. Quando ali tem um shin, agora uma interpretação que não é mística, né? e que fala acerca da palavra, da verdade. O shin, Shaomer Delatot Israel, guardião das portas de Israel. Quem é esse guardião das portas de Israel? Ah, não, um anjo específico que guarda as portas de Israel, que está inserido ali dentro. O que está ali dentro? O que está ali dentro é a palavra de Deus. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, quando deitar, quando acordar, quando se levantar, quando sair pelo caminho com ele. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Então, o que guarda a minha casa, o que guarda a minha família, o que guarda a minha vida, é o quê? Eu estar caminhando na verdade, na palavra. É a palavra que guarda a minha vida, gente. É a palavra que me protege. É isso que a gente precisa entender e separar. Eu não preciso abrir mão disso achando que é misticismo, porque tem verdade nisso. Desde que você esteja centrado na verdade e não no misticismo. Tá ok? Então não precisa abrir mão. E Satanás faz isso, porque ele é esperto, né? Ele tenta mistificar muita coisa para que todos se afastem daquilo ali. E aí deixam de obter algo que tem da parte de Deus. Entendeu? Amém?
Então, no princípio, o que Deus criou? Ele criou as águas de lá. Dito, né? Aí você via por que os textos, aí você começa, na sua cabeça, quando você começa a ter esse entendimento, você começa a entender um monte de texto. Aí você consegue já ir lá na frente, que a gente chama de drash, que a gente vai ver depois. A gente começa a conectar os textos. Aí você lembra por que diz, Senhor, abra as comportas do céu. Se você entende céu como porta do céu, por que fala, Senhor, abra a comporta? O que comporta? É aquilo que está travando ali as águas, quando se abre a comporta, libera as águas. Então você começa a entender, porque na mente do escritor, céu é onde estão as águas do Senhor. Então por isso que ele fala, abra as comportas do céu, derrame, libere as suas águas, libere sobre mim e sobre esse lugar as águas de lá. Amém, gente? E aí a gente viaja, a gente fica aqui. Né? Aí o salmista, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele queria o quê? Ele queria chuva. E levando os olhos para os montes, porque o monte, quando cai a chuva, o monte que ele retém a água, e dele vem a água. Então as pessoas colocam a confiança no monte. A pessoa que está no deserto, quem for Israel, passa ali no deserto da Judéia, vê os montes, e até a marca de caminho de água, né? Não sei quem. Eles confiam no monte, porque a água vem do monte. E aí ele olha para o monte, e aí ele se indaga. Eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? E aí ele chega à conclusão, meu socorro não vem do monte. Não são essas águas que eu necessito. Eu necessito das águas de lá. O meu socorro vem de lá, vem do Senhor. Abra as comportas do céu. Eu começo, porque eu saí do meu, a gente tem que entender isso. Eu tenho que quando eu leio as escrituras, eu tenho que entrar no mundo do escritor, gente. Eu tento entender as escrituras com a minha mente, com o ambiente que eu estou vivendo hoje. Difícil, cara. Difícil. Você tem que ir o quê? Você tem que ir para a mente do escritor, para o ambiente do escritor. Né? Para o que as palavras representam para o escritor. Que a gente vai mais além. Né? Isso aqui leva a gente mais além um pouco. Então eu preciso entender tudo isso. Eu preciso entender, quando a gente está falando de conceito de palavras, é até uma palavra que a gente vai usar no próximo, que foi uma palavra usada como símbolo, como alegoria, como alusão, que é a palavra sombra. Né? E aí eu tento entender o texto que fala de sombra do porvir, né? E aí eu quero entender isso com o meu conceito de sombra hoje. O meu conceito de sombra hoje é terrível. O conceito que é passado a gente até pela mídia, né? Até desenho animado, desde quando você é criança, sombra é uma coisa horrível. Né? Tem aqueles demônios que tem nos desenhos, passa, parece que vem como se fosse uma sombra. Né? Então, a visão minha de sombra é uma coisa horrível, de escuridão, de trevas. Agora, será que o conceito do escritor, medo, será que o conceito do escritor, o conceito de sombra dele é esse? Eu falo isso, e eu vou falar isso na próxima aula até, porque uma vez citando, né, porque a gente acaba citando muito esse texto de Paulo, porque ele é totalmente distorcido. Que Paulo diz que quando fala acerca das festas, do guardar o sábado, das festas do Senhor, aí diz, isso é sombra do porvir, porém o corpo é de Cristo. Aí as pessoas falam assim, tá vendo? Ele está falando que isso é ruim, ele está falando que isso é sombra. E sombra, aí eu vi uma pessoa falar assim, uma pessoa inteligente, aí virou e falou assim, eu não vivo mais na sombra. A sombra é antes de Cristo. Eu vivo Cristo, eu não estou mais na sombra, eu agora estou na luz. Pensou, interpretou o texto com a mente de hoje. Com a mente de hoje. Né? Ele interpretou certo com a mente de hoje. Mas para o escritor, interpretou errado. Primeiro, por isso que era Paulo passado. Primeiro, porque sombra é diferente de trevas. Nas trevas não existe luz. Sombra, o conceito de sombra, não existe sombra sem luz. Para ter sombra tem que ter luz. Então, meu amigo, há diferença de trevas para sombra. Primeira coisa. Então, sombra enseja presença de luz. É a primeira notícia boa.
que eu tenho para dizer. Então esse negócio, eu não estou mais na sombra, eu estou na luz. Você está na luz, tem sombra. Né? Primeira coisa. Segundo, a pessoa fala que sombra é ruim, mas o mesmo texto diz que essa sombra é sombra de Cristo. Então a sombra de Cristo é ruim? Aquilo que reflete a imagem dele é ruim? E depois, olha só a importância do literal, do pechado. Deixa eu voltar lá atrás. Aqui eu estou analisando o literal. Esse texto de Paulo, ele vem e diz o seguinte, é sombra do porvir. Quem está falando é Paulo. Jesus já veio, já morreu, ele está falando que é sombra do porvir. Então como que com Cristo acabou? Ele tinha que falar, foi sombra. Olha só, literal, gente. Eu não estou falando de revelação, não estou falando nada disso. Estou falando de você olhar para o texto, para o tempo verbal e entender o tempo verbal. Mas segundo o texto na cabeça? Vamos lá. É pegar o texto, ler, gente. Isso é interpretar. Isso aqui é fechar. É você ler e entender o texto, mas de uma forma correta. Vamos lá, Colossenses capítulo 2. Versículo 16. Por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem, ao que bebem, ou com relação a um festival judaico, ao Rosh Chodesh, que é o início do mês, ou o Shabat. Não deixe que ninguém julgue vocês por causa disso. E ele diz, essas coisas, que coisas? Vamos lá. Âmbito literal. Essas coisas. Ele está falando de quê? Dessas coisas que ele citou. Das festas, de início de mês, de Shabat, de comer, de beber. Essas coisas são sombras. São. Primeira coisa só. São. Eram. Ele falou eram? Não. Então, peraí. Aqui é uma carta de Paulo aos Colossenses. Jesus já veio. Jesus já subiu aos céus. Ok? Ele diz, essas coisas são. Ele não diz essas coisas eram sombra. Ele diz essas coisas são. Então essas coisas continuam sendo sombra do porvir. Na minha Bíblia está escrito tem sido. Tem sido. Então, tem sido. Está acontecendo, está no presente ali. Coisas, sombras, e são sombras do que virá. Do que virá a ser realizado. Então, se aquilo era uma coisa que acabou, a gente vai falar, eram sombra do que aconteceu do passado. A gente fala assim, né? Mas não. Ele fala, são sombra e do que virá. E aí acrescenta. E o corpo, ou melhor, o que é essa sombra? O que isso revela? Que a sombra revela a imagem de algo, correto? Tem que ter luz e vai revelar a imagem de algo ou de alguém. E ele fala que essas coisas que são sombra estão revelando quem? Jesus. Então, quando eu realizo, vivo essas coisas, o que eu vejo nessas coisas? O que me é revelado nessas coisas? Jesus. Eu aprendo quem Ele é, eu conheço quem Ele é através dessas coisas. É o que está dizendo o texto. Então aqui é uma questão de você olhar, e isso é importante, que as pessoas distorcem o texto, e com um detalhe desse, você quebra um argumento da pessoa. Vem cá, meu Deus. Se isso aqui era só para antes, como é que ele diz que são? Como é que ele diz que são coisas, o que virá? Se é ruim, como pode ser ruim a sombra do Messias? A sombra do Messias é ruim? É algo negativo? E aí leva mais, amigo, se as pessoas naquela época acreditavam, a sombra era uma coisa tinha um conceito tão positivo, sombra, que as pessoas, quando souberam das curas de Pedro, levavam as pessoas na rua para que ao menos a sombra dele curasse aquelas pessoas. Porque sombra era a representação da própria pessoa. Então a figura ali é uma figura positiva e não aquilo que a gente tem na nossa mente hoje. Então, quando vamos interpretar um texto,
No âmbito literal, a gente tem que estar atento a essas coisas. A Então, questão vamos lá. temporal. Vamos dar seguimento. Já vimos chamai. Uma outra coisa importante nesse tema da questão literal é a gente buscar sempre essa questão do original. Por isso que a gente teve esse tempo aqui passando para vocês um pouco do hebraico, para que vocês consigam fazer essa pesquisa. Tanto que eu falei no início, o nosso objetivo é dar para vocês uma ferramenta, uma capacidade mínima, para que você possa pesquisar, para que você possa acessar essas coisas. Aí para você ver como que algumas coisas acontecem, né? Abre a sua Bíblia em 1 João. Eu esqueci de trazer outra Bíblia minha antes. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Essa deve ter casa, né? A sua é? Não, Não, essa ainda não. não. Dê para mim, porque a minha aqui não vai servir. Alguém tem a letra, Bíblia Letra Gigante? Não? É aquela letra gigante? Bíblia Letra Gigante? Lê aí, lê para mim aí. 5, versículo 7. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Continua. Há três que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Parou aí. E os três são um. Os três são. A Bíblia de todo mundo está assim? A sua aí, Cláudio, como é que está? Está assim? Do 7, versículo 5, 7. No 7. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Porque Três são os que testificam o céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Mesma versão minha. A tua é a minha versão? Então, a maioria das Bíblias estão assim. Repete de novo para mim, Suzano, devagar. Há três. Vai pensando no que está escrito. Há três que dão testemunho no céu: Tem três que dão testemunho no céu: o Pai, o Pai, a Palavra a Palavra. Quem é a palavra, gente? Quem é a palavra? Jesus E o que mais? e o Espírito E o Espírito. Santo. Estes três são um. E os três são um. Olha o conceito que colocaram para você. Existem três no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito. E os três são um. Que conceito é esse? Conceito de Trindade. Um conceito que foi trazido pela Igreja Católica. Agora me empresta a sua Bíblia. Só que a sociedade bíblica disse que isso aqui foi colocado no livro. Peguei a Bíblia dela. A Bíblia dela diz assim, eu vou ler agora. Há três que dão testemunho no céu. A tua ainda está diferente da minha. Que a minha, quando chega aqui, abre colchetes. Porque aí eles já botaram, identificaram. Abre colchetes. Colchete, a sociedade bíblica, ela Né? tá aqui, ó. Aí depois do colchete vem escrito: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Há três que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são um. Ele abre colchetes aqui quando diz: o Pai, a Palavra e o Espírito, os três são um, e depois fecha. Na minha está assim. Você tem a sua letra gigante mesmo? É. A minha também tem colchete. Tem colchetes? Porque ele está informando. Tem colchetes, né? Quando vem entre colchetes, é porque o texto não consta nos originais, nos melhores originais. Deixa eu ler, vamos dizer que eu estou inventando isso. Prefácio da Bíblia. Deixa eu ver se na dela vai ter, na minha tem. Explicando o colchete. Edição. Tem que ter trazido ali para ler com vocês. A Sociedade Bíblica Brasileira, ela no prefácio da Bíblia,
ela explica que na época que foi feita essa tradução, eles não tiveram acesso aos manuscritos mais antigos. Então colocaram dessa forma. Mas isso foi inserido. Não consta no original. O que consta no original é... Aí como é que a coisa é tendenciosa. O que consta... Isso aqui, gente, olha só, é uma pesquisa no âmbito literal. É isso que eu quero passar para vocês. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui no âmbito literal. O que diz no original é: há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 estão de acordo. E os 3 são um. Isso não pode ser são um. São um no sentido de unidade. Então, a unidade está o quê? A testemunha é quem? Quem são as testemunhas? O Espírito, a água e o sangue. Está vendo como é que muda totalmente? O Espírito, que é aquele, que é a essência de Deus, que está em nós e nos faz filhos e revela a vontade de Deus. E se o Espírito em nós revela a vontade de Deus, ele está testemunhando, testificando a respeito dele. Concorda? A água, o arrependimento, gente. A purificação, o arrependimento é um testemunho vivo. Quando você passa pela imersão, você está fazendo o quê? Testificando, testemunhando. Sabia que batismo não é para Deus, batismo é para o homem? A imersão, o ato físico, Deus estabeleceu para que o homem veja. Deus não quer ver você mergulhando, Ele quer ver um arrependimento no seu coração, que é o verdadeiro significado do batismo. Ele estabelece aquele ato para que os homens vejam a sua decisão, para que os homens vejam coisas que talvez num olhar passando rápido não vejam. Só Deus que conhece o nosso coração e sabe que há um verdadeiro arrependimento. E depois, fala do sangue. O sangue fala o quê? Da purificação dos seus pecados, da remissão dos seus pecados. Então, isso que está testificando, testemunhando na terra. Tá bom, gente? Totalmente diferente. Só para a gente poder entender a importância da gente fazer essa busca. Está Suzana ali, obrigado, Suzana. Depois eu vou colocar no material a declaração da Sociedade Bíblica Brasileira, explicando por que tem colchete. Tem Bíblia que nem colchete tinha, antigamente. Eles botavam ali, quando ele viu que o pessoal começou a pular, não está errado, hein? Aí resolveram botar o colchete e dar a explicação. A minha está escrito aqui. Está escrito? A explicação do colchete? Não está explicando o colchete, não. Bom, outra coisa importante, gente. Outra coisa importante que eu tenho que adiantar aqui. Outra coisa importante que a gente tem que ver nessa questão de tradução. Hebraico não tem vírgula. Vírgula é um perigo, gente. Vírgula é um perigo. Uma vírgula fora do lugar muda totalmente o sentido. Então eu tenho que estar atento, porque se no hebraico não tem vírgula, a vírgula vai ser determinada como? Pelo contexto, por uma análise do contexto. Por exemplo, eu até botei uma história, eu vou contar a história e vou botar só a pergunta, tá? A história é o seguinte: teve uma rebelião numa aldeia. Aí o rei virou para o comandante dele e falou: meu amigo, vai para lá com uma tropa e coloca ordem naquilo lá. Aí a tropa foi e tal, chegou na aldeia lá, aquele caos, e começaram a se movimentar, pegar um, prende o outro e tal, aí o pessoal se arrependeu, tipo, não, estamos arrependidos, a gente não vai fazer mais isso, tal, tal, e o comandante manda um mensageiro para o rei. Aí o comandante manda mensagem dizendo para o rei: olha só, eles já se acalmaram, estão falando que nunca mais vão fazer isso, vão ser fiel ao seu governo. O que eu faço? A pergunta do comandante, gente. O que eu faço? Fogo ou misericórdia? O que eu faço? O rei mandou lá, pegou aquele pergaminho dele, selou. Quando o cara abre,
Fogo ou misericórdia? Aí chega assim. A resposta do rei. Qual foi a resposta do rei? Misericórdia. Depende. Você vai se botar Se eu botar a vírgula aqui, fogo não. Misericórdia. E se eu botar a vírgula aqui? Fogo, não misericórdia. Vírgula faz uma diferença. Faz uma diferença. Tem um debate, eu não vou entrar num debate nem estou afirmando nada não, gente. Veja bem, entenda o que eu vou falar aqui agora. Tem um texto muito polêmico nas Escrituras em relação à vírgula, né, que é o texto de Jesus e o ladrão lá, condenado lá na cruz. Não estou afirmando a minha posição aqui, gente. Vou deixar isso claro porque não é o momento para isso, não é lugar desse. Só para analisar a questão do português. Você tem o Jesus virando para o ladrão lá arrependido, tal, Senhor, lembra de mim quando vier o teu reino, tal, aquela coisa toda. Aí o que Jesus fala para o ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Te digo hoje. Hoje te digo. Aí tem o quê? Hoje te digo, está assim, no original. O original não, está assim. Hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Está assim. Hoje te digo que estarás comigo. Não é assim que está. Pega aí o texto aí. Assim, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É assim que está. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se eu ler assim, o que eu vou estar dizendo? Que naquele mesmo dia, hoje, Jesus estaria no paraíso e o ladrão também. Né? O ladrão também. Então Jesus, quando morreu, foi para o paraíso. Né? Aí eu vou começar a ter que pensar os 3 dias, o que aconteceu nesses 3 dias, ele foi para o paraíso. Começa a pensar outras coisas no meio disso. Agora, o que não está no original. Eu já tenho que tirar o que dali. No grego não está o que ali. Então está, te digo hoje estarás comigo no paraíso. Ou te digo hoje estarás comigo no paraíso. Deu para entender ou ficou confuso? Eu estou te dizendo isso. Ou ele está dizendo que vai estar hoje no paraíso com ele, ou ele está dizendo hoje que estarás com você. Um dia ele vai estar com você no paraíso. Então você tem duas coisas que você pode pensar ali, dependendo de onde entra a vírgula. E aí isso vai depender da análise de vários assuntos que envolvem o mesmo contexto ali, o que vai se destrinchar ali, o conceito de paraíso, o que acontece com a morte, para onde vai, entendeu? Isso vai... Então você vê a importância do lugar que a gente coloca uma vírgula. Gente, eu tenho que caminhar. Então, essa questão de vírgula, a gente tem que estar atento. Ok? Porque a posição da vírgula pode... Outra coisa no hebraico que acontece, e eu estou citando isso aqui por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que analisar quando for fazer a nossa pesquisa. Estou avançando. Eu vou citar uma palavra aqui. Eu tenho essa palavra aqui, na Bíblia, só como exemplo. Eu tenho essa palavra aqui. Só que a gente viu que no hebraico, você não tinha sinal, você não tinha vogal, você não tinha o sinal massorético. O sinal massorético foi criado depois. Eu tenho, vou botar 2, é mais, mas eu tenho 2 textos com essa palavra aqui. Tem 2 textos, então vou botar ela 2 vezes. Eu tenho 2 textos. Um está lá em Êxodo, e o outro está em Tiago. Vou botar até o texto, 32:16 e 1:25. E 1:25. Essa palavra aparece nos 2.
Só que, quando foram botar o sinal que vai determinar a vogal, chegaram aqui e colocaram aqui, ó. Ficou. Veio para mim, gente. Harut. Ficou Harut. Aqui, em vez de botar esse sinal, botaram 2 pontinhos. Ficou Herut. Mas quem falou que aqui é assim e aqui é assim? Quem falou que aqui também não era 2 pontinhos? A pessoa que analisou, foi traduzir, analisou o contexto e entendeu que naquele contexto seria melhor isso aqui. Aqui diz, aqui a palavra entalhar, diz que a instrução de Deus foi entalhada. E aqui, Tiago cita a mesma coisa, só que ele usa Herut. E Herut é liberdade. E aí Tiago cita em 2 textos que a instrução de Deus, que a lei de Deus produz liberdade. Liberdade em tábuas. Então, na verdade, a lei e a instrução de Deus, ela não produz o quê? Não produz prisão, que é a visão que a gente tem, parece que a gente fica preso. Não, ela produz liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, a instrução de Deus é a verdade. E para fechar, agora eu vou fechar. Eu prometi que eu sempre ia citar alguma coisa da Paraxá, né? E ontem, que eu falei, o Adilson ontem citou o nome de Corá, né? E ele botou lá o nome, botou não, mas ele citou, né? Corá. Ele citou o nome de Corá. E aí ele falou que Corá, na verdade, é calvície, careca, né? Calvície. Só que ele fez uma coisa só. Ele foi além, isso aqui não é nem literal, aqui passou do literal. Aqui é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que a gente pode fazer na análise. A gente já comentou que a gente vai aprender que dentro de outro nível de interpretação, os sábios, aqueles que estudam o hebraico, eles descobriram que quando eles desmontam palavras, eles chegam em revelações. Então, o que o Adilson fez ontem aqui? Ele removeu essa letra. E aí ele viu que ficava a palavra cara, que quer dizer frio. Para falar então o que? Da frieza de Corá. Como o esfriamento de Corá fez com que ele se rebelasse. A rebelião de Corá, por causa da sua frieza espiritual. Então a gente vê, e aí eu vou falar uma coisa para você. Algumas pessoas que são mais técnicas acham isso um absurdo. Pô, ele está pegando uma palavra que vem de uma raiz e levando para outra raiz totalmente diferente. O cara acha um absurdo. Nós que trabalhamos com isso, entendemos que isso é possível se tiver contextualizado. E no contexto você vê Corá vivendo um esfriamento. Você vê que Corá não está conectado a Deus. A gente já viu eu vi um tempo, algumas 3 ou 4 porções que eu venho falando, um verbo que se repete em todas essas últimas porções. Qual é o verbo? Subir. Lembra? A gente começou na porção berrar alô. Alô é subir, ascender. Quando vai falar de ascender, menorar, usa esse verbo. E a gente falou que esse ascender, esse subir é o quê? É estar conectado a Deus, é estar unido a Deus, estar conectado a Ele. Né? E daqui você pega um monte de coisa. Então está até de ir embora. Por isso que Moisés diz que Deus desceu ao monte e Moisés subiu ao monte. E ali ele falava com Deus e recebia a vontade de Deus, a instrução de Deus. Então ele seja sempre um subir. Por isso que, se você pegar essa porção de ontem, Corá, você vai ver que Moisés virou para Datã e Abiú e falou: subam aqui.
Se ele falou subam aqui, é porque Moisés está num ponto mais... Moisés está conectado com Deus, ele está na direção de Deus. Quem estava fora da direção era Corá, Datã e Abiú. Estavam desconectados, estavam lá embaixo, não estavam lá em cima, não estavam elevados. E aí ele virou e falou, subam aqui. E qual foi a resposta deles? Nós não subiremos. Desconexão com o Eterno. Desconexão com o Eterno. Então você vê aqui a palavra falou. E olha só que coisa interessante. Aí fala do esfriamento. Do esfriamento de Corá. Porque ele não está conectado com o Senhor. Interessante que, embora ele tenha excluído isso aqui, na mesma porção diz que as pessoas deviam se separar deles. E é uma instrução tremenda, porque se você anda com aquele que é frio, cuidado para não se esfriar, meu amigo. Cuidado para não ser contaminado. Então Deus falou, não se misturem com eles. Foi a mensagem de Deus ontem naquela porção. No texto que fala de Corá e da rebelião de Corá. Por que então você tem um rete aqui? Lê para mim na colinha o que é rete. Significado profético. Agora já entrei no profético, saí do literal, tá vendo? Separar. Opa! Separar. É o desenho de uma cerca. O re é uma cerca. Então a frieza, o esfriamento tem que estar separado dos demais. Ele tem que ser separado. Fiz uma interpretação, não fiz, gente? Está dentro do contexto da Bíblia? Tá. É aceitável, está dentro do campo das ideias. Então a gente pode trabalhar com essas questões desde que a gente fique dentro da palavra. O que eu não posso fazer é desmontar algo, interpretar algo contrário à palavra. Falar que inventar uma história aqui e falar que não, que Corá estava correto, ele estava na direção de Deus. Aí, meu amigo, entendeu? Trouxe uma interpretação. Oi? Isso aí pode levar no nível de todos. Nível de sono. É algo que a gente vai falar mais adiante. Entendeu? Citei agora porque eu prometi que eu ia toda vez citar algo de uma porção. Tá bom, gente? Então vamos lá, para a gente fechar. Fechar. Tinha outra coisa aqui, mas não vou falar não. Então fechar é o quê? É o nível de interpretação literal. É você ler o texto, e aí, como eu mostrei aqui hoje, você pode ir além de uma simples leitura dentro desse nível de interpretação que é o fechado, que é o literal. Como? Pesquisando o sentido de uma palavra, indo no sentido dela no hebraico, porque ela foi escrita lá no original, indo no sentido dela, entendeu? Então buscando a origem, a verdadeira origem, para que a gente não venha cair em erro e ser enganado. Só para fechar, só uma coisinha para fechar. Um exemplo para vocês. Pegam um nome, vocês já devem ter escutado isso, pegam um nome Jesus. Jesus. Aí o que muita gente está estudando aí, fala do nome Jesus. Alguém já ouviu alguma coisa ruim sobre isso? O que você ouviu ruim sobre isso? Que isso aqui quer dizer Deus é cavalo. Não é isso que fala? Trocou preto? Caramba, quem quer na cadeira? Na frente. Dizem que o nome Jesus é um nome profano. Você não pode falar esse nome. Porque Jesus é um nome profano. Quer dizer Deus cavalo. Porque o cara pegou isso aqui, ó. Sus. E a palavra sus em hebraico é cavalo. Sus em hebraico é cavalo? É. Sus em hebraico é cavalo. Agora, o que isso tem a ver com isso? Nada. Sabe por quê? Isso aqui é uma transliteração do grego e não do hebraico. O cara deu um tiro sem saber de onde veio e para onde está indo. Só para você entender. Vamos lá. A gente não sair falando isso aí. Jesus, vamos lá. Vou botar aqui no grego para vocês.
Eusos. Isso aqui e isso aqui é o que gerou o S de Jesus. É o sigma. O sigma no meio. No grego você também, como a gente tem no hebraico o sufite, com uma letra muda no final, no grego você também tem. Né? Aqui entrou como o S ali. Só que como se escreve Jesus no original, no hebraico? Yud. Shin? Não é Samer, não? É Samer? Ou é Shin? É Samer ou é Shin? Shin. E. Shu. A. Isso aqui é Shin. Em hebraico você tem Shin, que é SH. Você tem, para S você tem o Sin ou o Samer. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, que não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui vem do grego, gente, e não do hebraico. Você não tem Samer no hebraico. Então é um erro o cara falar isso. Que sus é cavalo, porque sus não vem do hebraico. Esse sus vem do grego. Entendeu, gente? Só para poder trazer isso para vocês. Amém? Então, Deus te abençoe. Na próxima aula não é minha, é do Leve, né? Aí depois, daqui a 15 dias, eu tento dar ou mais uma ou duas, para a gente poder ver todos esses níveis. Falamos então do Techá. O próximo que a gente vai falar é Remes. A gente vai agora para as folhas, alusão, questão simbólica, né? Para depois ir para o Drash, que são os galhos, os ramos, e depois ir para o mistério. O mistério vem no último, que são as raízes que estão debaixo da terra que precisam ser reveladas. Amém? Então que Deus te abençoe.